graça. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje. Ano passado eu não precisava disso, mas esse ano eu preciso. É porque mudou do 40 para o 41, aí... Aleluia! Vamos lá. Gente, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa que o Senhor nos dá em estarmos juntos, congregados aqui nesta cidade. Obrigado mesmo, Senhor, por esse culto, por essa campanha, pelos teus filhos que estão aqui nesta noite. A tua palavra está diante de nós, dá-nos entendimento, graça e sabedoria para compartilhar aquilo que o Senhor tem para esta noite. Será uma jornada de 12 dias, Senhor, aonde que todos nós estaremos debaixo de um manto sacerdotal apostólico, de uma unção que vai abrir, Senhor, o ano de 2020 para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado mesmo, estamos disponíveis e dispostos a entender as tuas verdades sobre a tua palavra, do que o Senhor tem para esta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus por um minuto, aleluia. É muito fácil a gente se mover nesse ambiente, porque é um ambiente que a gente conhece já. É um ambiente que a gente está acostumado a vir nas quintas-feiras, nos domingos, nas terças, nas quartas, que seja o dia de culto, nas células. É muito fácil a gente aprender de forma muito rápida a linguagem. Mas durante o caminho, durante o processo, durante a nossa jornada cristã, a gente passa por algumas debilidades e a gente precisa aprender a corrigir isso. E uma das formas que nós precisamos corrigir isso, Deus, Ele de uma forma muito íntima, Ele ministrou o meu coração durante 6 meses que eu estive nos Estados Unidos. Quando eu vim aqui da última vez, eu disse que estava prestes a ir para os Estados Unidos, e eu realmente fui para fazer algumas conexões, para estudar lá, e estudei. Nossa, um cabelo na minha boca. Meu Deus, que vergonha. Eu sou cara de pau assim mesmo, não se preocupa, tá? Então, eu não me aguento. Durante os 6 meses que eu estive lá estudando, eu fiz algumas conexões e eu aprendi algumas coisas. Uma delas, que Deus ministrou muito ao meu coração, algo muito simples, que aponta para uma revelação que a gente pode aplicar hoje. E todos os dias, todos os cultos que eu tenho frequentado, tido a oportunidade de ministrar, eu estou falando, dando este exemplo. Eu precisei tirar minha carteira de motorista nos Estados Unidos. Eu fiquei no estado da Geórgia, em Atlanta, durante 6 meses estudando com a galera da Hillsong Family. E eu precisei tirar minha carteira de condução, minha carta de condução, e quando eu fui para poder fazer a inscrição, uma voz falou aqui no meu ouvido: você não precisa fazer a prova, você não precisa estudar o livro, porque você já conhece todas essas placas. Eu já estava conduzindo com a minha carteira internacional lá dentro dos Estados Unidos. E uma voz disse: você não precisa estudar o livro. Você está vendo? As placas são iguais no Brasil,
iguais. Na Europa, são todas iguais. Para que estudar um livro? Vai lá e faz a prova, você vai passar. Autoconfiança. Aí uma outra voz diz, estuda o livro. De novo. Aí eu fiquei naquela briga emocional. Estudo o livro ou não estudo o livro? Estudo o livro ou não estudo o livro? Eu sei ou eu não sei? Depois daquela briga emocional, eu tomei uma decisão. Diga, decisão. Eu estudei o livro de novo. Estudei o livro, capa a capa do livro. Fui lá, fiz a prova da autoescola e passei. Passei na prova. O que eu aprendi com isso? Depois que eu passei na prova, o Espírito Santo veio de uma forma muito interessante no meu coração e ministrou algo comigo. Ele falou, Wagner, às vezes você está na igreja, às vezes você vai para o culto, às vezes você prega uma palavra, às vezes você compartilha de vida com as pessoas e na maioria das vezes você está repetindo algumas coisas que você está acostumado a fazer, certo? Eu falei, certo. Você hoje cantou músicas que você está acostumado a cantar. Você hoje vai ouvir, você lê um texto bíblico, você está acostumado a ler. Você já ouviu mensagens, inúmeras mensagens nesse texto bíblico. Você já cantou inúmeras vezes essas músicas que vocês cantaram hoje. É fato? Isso. Mas a questão não é o tanto de repetições, o quanto de repetições você faz durante a sua vida, mas é o como você oferece isso para Deus. Será que tem alguém me entendendo aí? Eu sei que esse ambiente é agradável, um ambiente muito fácil de se mover aqui, porque é um ambiente onde todo mundo vem para adorar a Deus, oferecer o seu sacrifício de louvor a Deus, mas você vai ouvir as mesmas músicas, você talvez vai orar da mesma forma, talvez você vai ler o mesmo texto bíblico, mas a pergunta de Deus no início dessa campanha, qual é a tua fome, a tua sede, como você quer se mover nesse ambiente nesta noite? Não importa quantas vezes você leu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não importa. A questão é o nível, o tamanho da fome que você tem para esta noite. Gente, porque eu tenho umas coisas bem legais para falar com você hoje. Tem alguém com fome aqui nessa noite de Deus? Eu tenho umas coisas bem legais para falar para você aqui nessa noite. Quem é o Wagner Colli? Quem é esse cara que vocês convidaram para poder estar aqui hoje? É um camarada muito simples. É um camarada que gosta muito de ajudar as pessoas. Como o pastor disse, é um camarada que gosta de abrir portas, que tem muitas conexões. Eu conheço gente que eu nunca imaginei que eu conheceria em toda a minha vida. Quem tem um amigo chinês? Quem tem um amigo indiano? Eu tenho. Aleluia. E nós lemos um texto que está dentro do contexto do que eu estou falando hoje aqui. E é uma mensagem experimental, não é uma teoria, até porque eu entendi, mudando uma chavinha em mim, entrando para a fase da maturidade, eu entendi que o homem ele passa por 3 processos. O processo onde ele ouve uma mensagem, o processo onde ele tem uma mensagem e aonde ele é uma mensagem. Quando você ouve uma mensagem, você consegue se emocionar, você consegue ser capturado por ela. Quando você tem uma mensagem, você consegue reproduzir essa mensagem. Mas quando você é uma mensagem, a sua vida se torna totalmente diferente. Você entra numa nova atmosfera na sua vida. Enquanto você ouve, você tem, alguém pode influenciar a sua cabeça, desvirtuar as suas ideias e mudar a sua rota. Te auxiliar de uma forma pejorativa para mudar a rota. Por isso nós encontramos muitas pessoas desfocadas hoje em dia. Por quê? Elas ainda não são aquilo que elas entendem que precisaria ser.
Tá difícil? Tá fácil? Tá legal? E a história que nós lemos, ela fala sobre isso. Lucas capítulo 5, versículo 17. Estava Jesus ensinando em Cafarnaum, diga, ensinando. Jesus estava ensinando em Cafarnaum e quando de repente 4 homens de súbito tiveram uma ideia. 4 homens de súbito tiveram uma ideia. Olharam para o amigo paralítico e falaram com ele: olha, Jesus está na cidade. Eu estou conjecturando, porque isso não está escrito ali na Bíblia, mas a gente entende isso. Por quê? Porque, primeiro, aqueles homens teriam que ser adultos, maduros, para poder conseguir convencer um paralítico a sair do lugar dele de comodidade, para ser levado para um outro lugar, se mover de um lado e para o outro. Aqueles 4 amigos convenceram o paralítico: olha, Jesus está na cidade, e nós já ouvimos muito falar que Jesus ele cura, Jesus ele faz grandes milagres. Vamos até Jesus? Ok, vamos até Jesus. E aqueles 4 homens pegam o paralítico no leito, na cama, levam até a casa onde Jesus estava. Jesus estava na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Ele está na casa. E ele estava ensinando. Um dos maiores ministérios de Jesus era esse, o ensino. Eu falei isso da primeira vez que eu vim aqui. Jesus estava ensinando, um aglomerado de gente, muita gente no meio, atrapalhando a entrada. O lugar que nós aprendemos que é o óbvio para separar ambientes, entrada e saída, estava fechado. Aqui nós temos uma porta e essa porta separa ambientes. Um ambiente da porta para lá e um ambiente da porta para cá. É o óbvio isso. E o ambiente, o lugar óbvio de entrada ou saída estava fechado. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. O que os crentes na igreja, aleluia, costumam ouvir quando a porta está fechada? Não é de Deus. A maioria de nós ouvimos muito isso. Ei, eu vou fazer um concurso, se eu passar é de Deus, se eu não passar, não é de Deus. Ué, que situação, né? Eu vou morar na Europa, se eu entrar é de Deus, mas se eu for deportado, não é de Deus. Não gasta seu dinheiro não, irmão, calma. Não é isso que a gente ouve? A porta aberta é de... A porta fechada não é de... A gente já ouviu muito isso. A gente pegou essa informação e colocou dentro da gente, dentro de nós. O que está aberto é de Deus, o que não está aberto não é de Deus. Mas quem disse que porta aberta ou fechada... Desculpa, quem disse que porta fechada não é de Deus? Fala para o teu brother aí, porta aberta é de Deus. Mas porta fechada também é de Deus. Libera uma palavra, um manto sobre o teu irmão aí, ó. Se a porta está aberta para você, é de Deus. Fala para ele, mas se estiver fechada, irmão, também é de Deus. Pensa comigo. 4 homens convenceram um paralítico a se mover, ser movido do lugar onde ele estava, até o lugar onde Jesus estava, para ser acessado. E quando eles chegam lá, não tem como entrar por aquela porta ali. O que aqueles homens deveriam ter falado para ele? É, meu amigo, a gente tentou, a porta está fechada, não é de Deus. Continua doente, continua paralítico, vamos embora para casa.
Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez. Gente, ele não fez isso. Eles não fizeram. Eles não fizeram isso, gente. Eles desafiaram a lei da gravidade. 4 homens. Se você estudar arqueologia bíblica, geografia bíblica, se você estudar um pouquinho do biotipo, da genética daqueles camaradas, aqueles camaradas tinham uma genética parecida com a nossa. E aqueles homens tinham mais de 50 anos de idade. Para eles terem autoridade para convencer o paralítico a ser movido de um lugar para o outro, aqueles homens tinham autoridade, eram homens de respeito. E tinham cerca de 50 anos de idade. Mas 50 naquele estilo. Barriguinha saliente. Aleluia. Né? Faltando uns 2 cabelinhos aqui desse lado, uns 2 desse. Era a genética dos caras. Eles poderiam ter falado, vamos para casa porque não é de Deus. Mas eles de súbito tiveram uma ideia. Não. Nós vamos procurar um novo lugar de acesso. Porque o que estava em questão aqui era que eles queriam acessar a Jesus. Repete isso, acessar Jesus. Fala para o teu irmão, faça tudo que você puder fazer, para acessar Jesus. Agora, pensa em 4 homens subindo no telhado, com aquela barriguinha saliente, depois de um dia talvez cansado de trabalho, subindo no telhado, com um paralítico numa cama. Gente, para eu subir aquela escada ali do negócio do som ali, já foi uma dificuldade danada. Falei, rapaz, imagina 4 homens com um paralítico numa cama, subindo o telhado. Se eles caíssem de lá, Jesus teria que curar o paralítico e 4 homens com a cabeça quebrada, com a bacia, com a perna, com o joelho, com as orelhas. 5 paralíticos. Aqueles caras estavam desafiando a lei da gravidade, desafiando a sua própria força, por causa de um propósito. Essa mensagem é muito simples de entender. É muito simples de entender. Existe uma frase que eu li algumas semanas atrás que ela diz assim: corra riscos. Se não der certo, sabedoria. Se der certo, felicidade. Corra risco. Se não der certo, sabedoria. Se der certo, felicidade. Corra riscos. Se der certo, se não der certo, sabedoria. Se der certo, felicidade. Repete comigo. Corra riscos. Se der certo, felicidade. Se não, sabedoria. Eu mudei a ordem aqui, mas tudo bem, está valendo. Existem alguns termos que eu quero considerar aqui, dentro dessa mensagem, que é o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente aprende alguma coisa, é muito difícil a gente formatar algumas ideias que estão fixas na nossa cabeça. A ideia que está fixa aqui na nossa cabeça é que a porta é o único lugar de acesso, de troca de ambientes de um para o outro. E a porta é considerada, foi ensinado para nós, e nós vivemos isso a vida inteira. Porta é para se abrir, para se fechar, para mudar ambientes. Mas quando as portas, elas estão fechadas para nós, o que nós devemos fazer? Existe uma frase muito legal que diz:
Troque as suas folhas, mas não perca as suas raízes. Mude suas opiniões, mas não perca os seus princípios. Quando aqueles homens olharam para a porta e viram que a porta estava fechada, eles criaram um novo lugar de acesso. Eles criaram um novo lugar de acesso. Vou repetir. Eles criaram um novo lugar de acesso. Eu vou repetir. Eles criaram um novo lugar de acesso. Por que eu estou te dizendo isso nesta noite? É porque você precisa parar de chorar, porque algo não deu certo, porque a porta se fechou. Você precisa criar um novo lugar de acesso. Para você criar um novo lugar de acesso, você precisa entender toda a linguagem do reino, a sua linguagem social, a sua linguagem profissional, a sua linguagem de sonhos, a sua linguagem de planejamento, a sua linguagem de investimento. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu achava que eu falava inglês perfeitamente, como o meu inglês é britânico. Aí eu chego lá, eu vou me deparar com uns camaradas chamados rednecks, pescoços vermelhos. É um tipo de americano que tem lá. Esses caras falam inglês tipo o Rabugento, aquele desenho animado do cachorrinho. Quando eu vi os caras falando inglês desse jeito, eu falei, daí que veio esse desenho animado, olha só. Olha como é que os caras falam. Para eu não gastar meu rico dinheirinho que eu consegui na Europa durante muitos anos, eu arrumei um trabalho lá nos Estados Unidos para poder custear todas as minhas despesas de 6 meses que eu estava lá, certo? Então eu fui trabalhar numa empresa como intérprete. Eu percebi que a galera de lá morava há 10 anos, mas não falava inglês. Aí eu me dei bem, eu falei, vou tentar achar uma empresa que precise de alguém que fale inglês e que saiba conduzir o carro. Falei, que beleza, achei uma empresa de limpeza de prédios. Então eu ficava viajando a cidade inteira, o tempo inteiro, acordava todo dia às 5 horas da manhã para poder ir para a empresa, chegava lá e entrava dentro do carro e viajava interpretando para os caras. Enquanto os caras estavam limpando lavagem a jato, com pistolas a jato de pressão, limpando prédios, janelas, mercados, comércios, ruas, asfaltos, estradas e um monte de coisa. E eles não falavam inglês, então eu tinha que ser o intérprete deles. Então esse era o meu papel. Eu pegava o carro, eu pegava o telefone às 8 da manhã, ligava para o cliente e eu tinha um enredo. Hello, my name is Wagner, I'm from A+ Power Cleaning. How can I help you today? Eu sou o Wagner, eu sou da empresa Power Cleaning, como eu posso te ajudar hoje? E o cliente do outro lado falava, olha, estou te esperando, tal hora, em tal lugar, tal endereço, venha que eu vou aqui te explicar qual é o serviço. Falei, muito bem. Às vezes era a mulher do camarada que atendia, às vezes o camarada que atendia. Em alguns momentos eu não conseguia falar o telefone, eles estavam ocupados, nós íamos direto no endereço. E um dia eu cheguei no endereço, quando eu cheguei lá, eu usei o enredo novamente. Hello, my name is Wagner. Aí quando o camarada abriu a boca, ele falou, hey, just follow me because I want to show you where the bar. Eu falei, oh! Can you please open your mouth? Você pode, por favor, abrir a sua boca para falar comigo? Porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. Ele disse, oh, da onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ah, muito bem, desculpa. Aí, enfim, ele abriu a boca para poder falar comigo. Algumas palavras eu não entendia, eu perguntava de novo. Algumas palavras eu não entendia, eu perguntava de novo. Eu era chato. Algumas palavras eu não entendia, eu perguntava de novo. No mundo espiritual as coisas funcionam desse jeito. Algumas pessoas estão alienadas e elas estão com a fé muito rasa, precisando de se aprofundar em Deus dessa forma. Se você não entender alguma coisa que foi liberada para a tua vida, pergunta de novo. Se você não está entendendo a linguagem, pergunta de novo. Se você não entendeu a profecia, pergunta de novo. Mas o que não pode acontecer é você ficar sem entendimento do que você precisa fazer e viver.
Vocês estão comigo? Tudo bem por aí? Não deixe passar absolutamente nada. Pergunte de novo. Queira saber. Porque você não consegue manter um diálogo saudável se você não compreende a linguagem. Você precisa manter um diálogo saudável. Você fala, ele entende. Ele fala, você entende. Você fala com Deus, ele entende. Deus fala com você, você entende. O evangelho é muito simples, gente. Muito simples. A linguagem do texto é essa. Os homens criaram um novo lugar de acesso, porque o objetivo principal era acessar Jesus, era chegar até onde Jesus estava. Não tem como a gente começar o ano de 2020 sem acessar a Jesus. Você pode fazer todo tipo de planejamento na sua vida, mas se você não colocar Jesus no meio, no início, na cabeça desse planejamento, as coisas não vão andar para você. Então pare para pensar nisso, reflita nisso. A sua linguagem com o reino precisa ser uma linguagem saudável, precisa ser uma linguagem pura, precisa ser uma linguagem entendível. Ore mais vezes, leia mais vezes, busque mais vezes, pergunte mais vezes, mas não fique sem entender o que você precisa fazer. Tem mais aqui? Tem mais aqui. Estou falando de uma linguagem simples, que a gente está capturando a ideia dessa linguagem, para que a gente possa se mover nela. Eu costumo dizer que quando eu vou a uma igreja, eu surfo na onda daquela igreja. Porque aqui vocês têm mestres, vocês têm pastores, vocês têm líderes que ensinam vocês todos os dias, todos os anos. A minha participação aqui é compartilhar de algumas experiências que eu tenho vivido. E essas experiências vão ajudar para desatar algumas coisas que precisam ser desatadas na sua vida. E o que precisa ser desatado hoje, a primeira palavra de hoje é entender o princípio de que a porta aberta é de Deus e a fechada também é de Deus. Entender o princípio de que se a porta fechou, cria um novo ambiente, cria um novo lugar de acesso. Mas não pare. Porque você está consciente de que você é de Jesus e tudo que você faz para a glória do nome dele. É isso mesmo? Você está comigo? Tudo que você faz para a glória do nome dele. Qualquer viagem que eu faço, qualquer cidade que eu vou, eu oro, eu busco a Deus e falo: Deus, o que o Senhor tem preparado para aquela cidade? Qual é a minha participação naquela cidade? O que eu posso deixar naquela cidade como legado naquela cidade? Qual é a experiência que o Senhor tem para falar através de mim para aquelas pessoas ali? Porque tudo precisa apontar para Ele. Tudo tem que ser para a glória do nome dEle. E sempre eu tenho novas experiências. Eu estava vindo no voo agora de Portugal para cá. Eu sentei do lado de uma senhora, 64 anos de idade, o nome dela é Heine. Ela é de São Paulo, de uma cidade do interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente. Ela é casada, ela tem 5 filhos. Tá vendo? Eu já sei a história da mulher todinha. Ela é muito rica mesmo. Ela tinha avião particular. Quando ela falou que tinha avião particular, eu falei: mentira. Mas eu falei igual carioca: duvido. Eu duvidei. A mulher começou uma história. Começamos a conversar para passar o tempo. São 9 horas de lá até São Paulo.
O meu voo sempre vai para São Paulo, Guarulhos. 9 horas, vê filme, acaba o filme, começa o filme, vê outro filme, e enjoado de filme, vamos conversar. Tia, vamos conversar. Eu sou cara de pau, é assim que eu falo. Tia, vamos conversar. Para de ver filme, vamos bater um papo aqui nós dois aqui. Da onde a senhora é? Ah, eu sou de São Paulo. Ah, que legal. A senhora é casada? Sim, sou casada. E você tem filhos? Sim, tenho filhos. Quantos filhos? 5 filhos, 5 filhas. Falei, 5? Meu Deus. Aí a senhora, o que mais a senhora faz? Ah, é dono de uma empresa, tem uma fazenda assim, assim, assim. Pô, que legal. E o que mais? Ah, tem um avião particular. É mesmo? Tem alguma filha solteira? Enfim, o processo foi passando, a mulher falando das riquezas dela, e eu duvidando, falei, não, essa mulher bebeu alguma coisa. Avião particular. Tá. Enfim, passou o tempo, ela foi me mostrando fotos. Abriu o celular, foi me mostrando fotos. Falei, rapaz, não é que o negócio é de verdade mesmo? Mostrou os apartamentos que tem lá em Portugal, a filha dela, apartamento de luxo. Falei, rapaz, está chovendo aqui. Rapaz, apartamento de luxo. Falei, caramba, que legal, muito legal. Aí depois ela começou a processar mais algumas outras informações. Mas meu marido estava com um problema e eu quis matar ele. Falei, meu Deus, estava filmando? Corta isso depois. Falei, como assim matar meu marido? Ele fez asneiras, fez bobagem. Falei, é mesmo? É, contratei um pistoleiro. E o meu marido descobriu algumas coisas que eu estava atrás dele. E quando ele marcou uma reunião na casa dele, mas tinha um advogado, eu levei um facão. Falei, rapaz, que situações. Mas não deu para dar uma facada nele, porque o advogado estava perto e eu ia me prejudicar. Falei, aí eu fui embora, acabou a reunião, eu fui embora. Mas eu comprei 10 litros de gasolina. Eu já estava passando mal dentro do avião já. Comprei 10 litros de gasolina, fui lá e botei fogo na casa. Falei, meu Deus. Aquele negócio da história que se a senhora tivesse alguma filha solteira, é brincadeira, tá? É brincadeira. Ela tocou fogo na casa. Falei, Jesus querido. E a gente começou a perder tudo, ela falou. Perdemos muitas coisas. Falei, é mesmo? Aí depois ela mostrou foto, mais fotos, mais fotos, mais fotos. Eu falei, Deus, então a primeira história era verdade, mas eu estava achando que era mentira. Aí na segunda história ela mostrou foto, eu acreditei, porque as fotos estavam ali, elas estavam em todas as fotos. Aí a terceira fase, ela disse, quando Jesus me salvou, a mulher é crente, hein? Rapaz, a mulher é crente. Hoje eu tenho paz no meu coração, não é muito dinheiro que me faz feliz, não é muitas riquezas que me faz feliz, é Jesus que me faz feliz. Eu falei, glória a Deus. Tudo bem, glorifiquei a Deus, mas depois que ela acabou de falar isso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração um negócio, umas coisas aqui. Eu falei, Aí o Espírito Santo, você não acreditou na primeira história dela, certo? Eu falei, certo. Você começou a acreditar na segunda, certo? Eu falei, certo. Mas quando ela falou que era cristã, filha de Deus, você acreditou, certo? Eu falei, certo. Assim está acontecendo na igreja com muita gente. Você entra para Deus, você entra para a igreja, você se torna igreja, você ouve as mensagens, você adora a Deus, você ouve as promessas, e às vezes você não acredita em nenhuma delas, fica um monte de dúvida na sua cabeça. Será? 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 Aí você começa a ouvir pessoas dando testemunhos, uma coisinha pequena acontece com você, você começa a se encher de fé, você começa a se encher de alegria, você começa a se encher das experiências, começou a acontecer com você. Mas no terceiro é quando você é imergido pelo Espírito Santo de Deus, é quando você começa a acreditar realmente que tudo que Deus fez é para você. Tudo que Deus
planejou é para você, toda promessa de Deus é para você. Aqueles homens, eles fizeram um novo caminho para poder acessar Jesus, e eles conseguiram fazer isso. Eles desceram aquele homem pelo telhado, abriram um telhado, um novo lugar de acesso, desceram o paralítico até onde Jesus estava, e as primeiras palavras de Jesus eram: os teus pecados te são perdoados. Que esta noite os nossos pecados sejam perdoados pelo sangue do Cordeiro. Que tipo de pecado? Aqueles pecados que nos fazem desacreditar das promessas de Deus e de que o ano 2020 será melhor do que o de 2019. Coloque na sua cabeça: porta aberta é de Deus, mas a fechada é de Deus. Mas crie um novo lugar de acesso para que você passe por ele. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque um dia eu estava no Algarve, é uma região oceânica de Portugal, no sul de Portugal. Eu fui ministrar numa igreja lá. Quando eu voltei, estava voltando para Lisboa, eram 200 e algumas coisas de quilômetros, e eu estava voltando, e eu fui a um posto de gasolina. Quando eu cheguei lá, perguntei: tem caixa 24 horas de banco para eu tirar dinheiro, porque eu preciso tirar dinheiro para poder comprar algumas coisas aqui, ali na frente. E a mulher disse: não tem, só no outro posto daqui a 40 quilômetros. Falei: beleza. Aí eu olhei para o tanque de gasolina e falei: dá para poder chegar até lá. Então não vou abastecer nesse posto, vou abastecer no outro posto. Aí eu deixei a carteira em cima, eu deixei a carteira cair em algum lugar. Saí. 40 quilômetros depois, quando eu cheguei lá, eu fui abastecer o carro, falei: cadê minha carteira? Falei: deixei lá no outro posto, caiu em algum lugar. Aí eu voltei 40 quilômetros, a gasolina já não estava dando. Estava na reserva e estava piscando. Eu disse: me dei mal. O carro vai parar. Eu fiz uma oração de crente: Deus, coloca gasolina nesse carro. Enfim, consegui chegar até o posto. Cheguei até o posto. Olhei para a menina do balcão: moça. Ela disse: já sei, a sua carteira. Falei: nossa, que sorte. Me conta, como é que foi? Ela disse: um homem, um senhor de idade, achou a sua carteira caída dentro do banheiro. Falei: é mesmo? E ele te entregou? É, me entregou. Toma sua carteira. Me entregou a carteira. Quando eu saí do posto, abasteci, saí do posto, o Espírito Santo ministrou meu coração. O que é isso? Falei: a minha carteira. O que a carteira faz? Ela guarda meus documentos. O que mais? Os meus cartões de crédito. E o que isso representa para você? Falei: a carteira é um lugar onde a gente coloca algumas coisas que são importantes, que a gente usa. Legal. E o que isso representa para você? A minha identidade, o meu cartão de residente português, meu cartão de europeu. Se eu não tiver esse cartão, eu não consigo entrar no país de novo. Eu preciso dele para ter acesso ao lugar. E o que mais tem aí? Meus cartões de crédito. O que ele significa para você? Recursos, dinheiro, pagar conta, me mover. Falei: ótimo, perfeito, você entendeu a mensagem. Quando você não cuida da sua identidade, tem alguém me entendendo aí? Quando você não cuida daquilo que é importante para você, para a sua vida, a sua identidade, e você deixa cair em qualquer lugar, você perde o direito de entrar e sair, e você perde todos os direitos de recursos que você tinha. Que essa noite seja uma noite também para que a gente cuide da nossa identidade com Cristo Jesus. Porque quando a gente cuida da nossa identidade com Cristo Jesus, sabendo quem nós somos nele, sabendo quem nós somos no reino de Deus, nós
temos um documento nas nossas mãos espiritual falando que é o sangue de Jesus, que é o nome de Jesus, que é o reino de Deus, que nos dá direito a entrar e sair de lugares aonde nós, como seres humanos naturais, não temos direito nem acesso. Que essa noite, eu estou profetizando sobre a tua vida hoje, a sua identidade espiritual, ela vai ser aprofundada, ela vai ser mais perceptível, você vai entender mais sobre o seu caráter, a sua personalidade, a sua identidade com Cristo, para que você tenha acesso a lugares que você ainda não conseguiu alcançar. E todos os recursos eles virão. Todos os recursos virão. Todos os recursos virão que você precisar. Porque o que está em questão aqui é acessar Jesus. Seja você médico, seja você advogado, seja você pastor, seja você trabalhador liberal, empresário, comerciante, músico, que você seja, não importa. Você tem uma vida espiritual, e essa vida espiritual é a vida que você vai pisar em territórios. Deus vai te levar em territórios, Deus vai te colocar em lugares. Nós estamos falando sobre a abertura de um novo ano, e o pastor falou no início aqui sobre dupla honra. Eu, com muito respeito, com muita humildade, eu digo, eu tenho autoridade para falar sobre isso com vocês, porque até aos 35 anos de idade eu tinha um projeto de vida e eu ultrapassei ele. Eu tinha planejado viajar 10 países para falar do amor de Deus. Eu viajei 13. Sabe o que isso significa? E eu estou liberando sobre a tua vida. Tudo que você planejar hoje, nesses 12 dias, você vai escrever aí, Deus ele vai fazer superar. Mas vai depender de uma coisinha muito simples: guardar a sua identidade. Guardar a sua comunhão com Cristo, seu lugar secreto com Ele. Eu vou dar uma palavrinha muito curta aqui, e eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Cadê os músicos? Estão por aí em algum lugar? Quando eu saí dos Estados Unidos e estava voltando para Portugal, eu fiz um propósito com Deus. Eu posso falar isso para vocês, que vocês são crentes, aleluia, glória a Deus. São filhos, vão entender isso. De todos os dias eu fazer um devocional, porque eu sabia que eu viria ao Brasil. Então eu passei 3 meses direto. Eu mudei os meus horários de trabalho e começava a trabalhar a partir do meio-dia. E todos os dias, quando eu acordava, meu devocional ia até o meio-dia. Todos os dias. E eu falei, Deus, todo esse devocional, esses 3 meses até a minha viagem ao Brasil, tem um propósito, está bem definido. Fato, alguns dias eu não conseguia, porque eu tinha que viajar, então eu diminuía um pouquinho na escala aí das horas, mas eu sempre consegui fazer durante esses 3 meses. Porque eu estava orando pela igreja, não uma igreja específica, mas todos os lugares que eu passasse. E o primeiro lugar que eu estou passando é hoje, é aqui, são vocês. E o que Deus me falou durante esses dias de jejum e devocional e oração, sempre eu estava postando alguma coisa lá. E um dia, eu estava dentro do meu quarto e nada estava acontecendo. Nada. Eu não sentia um arrepio, eu não tinha vontade de chorar, eu não recebi uma palavra revelada. Parecia que o céu estava de bronze, tudo fechado. Totalmente diferente de dias atrás, quando uma unção estava presente no ambiente.
foi quando eu falei com Deus: Deus, o que está acontecendo aqui agora? Já tem algum tempo que eu estou fazendo esse devocional, esse jejum, e parece que não, e agora não está acontecendo nada. Me ajuda, me fala alguma coisa, Deus. E Deus me fez uma pergunta, sem eu perceber que era Ele que estava me perguntando. Começou a acontecer uma coisa incrível. Deus falou para mim: Wagner, onde você está? Eu falei: estou no quarto. E esse lugar representa o que para você? Eu falei: como eu sempre preguei, é o Tamion. É um lugar secreto. É um lugar onde eu gosto de orar. É um lugar onde eu gosto de estar com Deus. Ele me disse: então não saia daí. Eu falei: ok. Mas eu quero que o senhor fale comigo. Mas era ele que estava falando comigo. Ele disse: espere aí. Eu falei: tá bom, vou esperar. Mas até quando? Até que eu venha. Eu falei: mas como até o senhor vir? Até que eu venha. Eu entendi o princípio da espera. Da espera em Deus. Mas uma espera bem conectado com Ele. E naquele dia, o devocional que era para terminar ao meio-dia, ele terminou às 6 da tarde. Eu larguei a minha vida completamente naquele dia. Pedi perdão para todos os meus clientes, pedi perdão para todos os meus agendamentos. Deixei o WhatsApp ligado e fui falando: olha, não vou poder hoje, eu tenho que desmarcar. Não vou poder hoje, tenho que desmarcar. Não vou poder hoje, tenho que desmarcar. Porque tem algo muito mais excelente acontecendo comigo hoje aqui. Depois eu respondo para vocês. E o que estava acontecendo? O ambiente onde eu estava, ele estava se enchendo da glória de Deus. O ambiente onde eu estava se enchendo da presença. Os anjos de Deus pareciam que estavam voando ali. Eu começava a ver coisas sobrenaturais que há muito tempo eu não tinha visto. Há muito tempo eu não via. E aquilo foi espetacular para mim. E Deus falou para mim: olha, você vai ao Brasil, e quando você chegar lá, eu quero que você fale isso para eles, para que eles não percam aquele lugar chamado lugar de intimidade. Não percam o tempo deles com outras coisas, mas que eles se preocupem em manter as chamas acesas, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A sua paixão por Deus, ela precisa continuar. Eu vim aqui nessa noite ajudar você a reacender essa chama, essa paixão no seu coração hoje aqui. Porque você vai entrar em um novo ano e você vai precisar entrar apaixonado por Ele. Você vai precisar entrar cheio da presença dEle. Você vai precisar entrar sabendo que Ele vai abrir porta, mas Ele também vai fechar a porta. E que o tipo de porta que está à sua frente não define quem você é. Não define quem você é. Você é muito mais do que isso. Ei, preste atenção nisso. Não, se eu descer aqui, prejudica alguma coisa aí não, né? Deixa eu descer aqui. Você acha que Jesus veio somente para multiplicar pães e peixes? Não. Multiplicar pães e peixes, sabe o que significa para a gente? É um suprimento momentâneo. Jesus, ele não veio suprir sua necessidade momentaneamente. Se você, como cristão, filho, servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tiver apenas o entendimento de que você está na igreja só porque você precisa de um casamento melhor, só porque você precisa de uma porta aberta, só porque você precisa de ser curado, só porque você precisa de alguma coisa, está muito pequeno o seu entendimento.
Jesus, ele multiplicou pães e peixes? Sim. E ele vai continuar multiplicando pães e peixes no teu celeiro. Só que o que ele queria ensinar era muito maior do que pães e peixes. Muito maior. Ele queria ensinar o reino. Ele queria ensinar você e te dizer que você é sacerdote. Ele queria te ensinar a você construir a própria chave para você abrir as suas próprias portas. Jesus, ele veio te ensinar que o reino de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você possa receber dele. Algo que seja físico, algo que seja palpável. O reino de Deus é muito maior do que um simples milagre que ele quer fazer na sua vida, na sua casa. Quando eu tinha 16 anos de idade, quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe, sem querer, me disse que eu tinha uma herança. Meu pai morreu, sou órfão do pai. Meu pai morreu, deixou uma herança. Meu pai era um grande profissional na área de metalúrgica. Deixou uma herança. E a herança, ela foi se multiplicando durante 10 anos no banco. Desde a época que ele morreu até a época que eu poderia ter o direito a tirar a minha herança. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu falei: mãe, vamos lá no banco pegar meu dinheiro. Ela disse: não pode. Eu falei: por que não pode? O dinheiro não é meu. A senhora acabou de falar que o dinheiro é meu. Sim, o dinheiro é seu, mas você ainda não está maduro para poder acessar esse dinheiro. Fale para o teu irmão com muito carinho: algumas coisas não aconteceram ainda porque você não amadureceu para acessar. Você só vai acessar esse lugar quando você amadurecer. Vocês estão comigo? Não reclame do que você não tem. Reclame do que você é. Estou ministrando sobre a tua vida hoje. Está vindo coisas aqui na minha cabeça. Fica tranquilo, vai dar tudo certo no final. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 28, a Bíblia diz: antes éramos filhos da escrava, agora somos filhos da livre. Quem é essa livre? A graça, é o favor. Nós não podemos banalizar a graça. Não banalize a graça, achando que Deus vai fazer tudo de graça e muito rápido, do jeito que você quer. Não. A graça é o favor de Deus. O Deus tem um entendimento sobre o nível de graça e o tamanho da graça e o tempo da graça que Ele precisa derramar sobre você. Ele só vai entender isso quando você amadurecer. A maturidade não está relacionada aos cabelos brancos, a idade que você tem. Idade é um número. Maturidade é entendimento. Tem menino com 20 anos que está acessando coisas que você com 40 não acessa. Cheguei lá nos Estados Unidos, tinha uns garotões lá de 25 anos de idade andando de Porsche, Ferrari. Falei: que isso, irmão? Mas tinha outros de 50
perguntei qual é a diferença. Eu comecei a entender que o garoto de 20, 25, ele quis trabalhar e administrar as finanças dele. E eu entendi que o cara de 50, ele queria gastar com churrasco todo final de semana. Aí no final de 20 anos fazendo churrasco. Aleluia. O que você quer acessar em 2020? O que você quer acessar em 2020? Julgue você mesmo a sua maturidade. Julgue você mesmo as suas habilidades. Porque Deus, Ele vai derramar um nível de graça sobre a tua vida nesta noite. E vai colocar entendimentos em você. Vai fazer você entender se você está pronto ou não para poder acessar isso que você quer acessar. Estão comigo? Aí naquele dia, dentro do quarto, eu quero tentar reproduzir em meu secreto. Eu quero tentar reproduzir aquilo que eu vivi dentro do quarto. Será que você pode apagar as luzes aí e fazer aquele ambientezinho legal? Fica sentadinho mesmo. Eu aqui em meu secreto, esperando até que Ele venha. Eu aqui em meu secreto, esperando até que Ele venha. Será que você pode cantar comigo? Secreto, esperando até que Ele venha. Eu aqui em meu secreto, esperando até que Ele venha. Jesus. Esperamos até que Ele venha. Eu aqui, cante bem suave. Eu aqui em meu secreto, esperando até que Ele venha. Eu aqui. Aqui, meu secreto, esperando até que Ele venha. Jesus, canta. Jesus, Cordeiro de Deus. Jesus, esperamos até que Ele venha.
Cante isso para Ele nessa noite. Eu aqui, em meu segredo, esperando até que Ele venha. Jesus, Cordeiro de Deus. Qual é a mensagem aqui? Qual é a mensagem aqui nessa música? Não importa o tempo que for, não importa o tempo, as estações, Ele vem, Ele vem, Ele vem ao teu favor nessa noite. Ele vem a teu favor nessa noite. Você é livre para se expressar para Ele. Você é livre para se expressar para Ele. O Cordeiro de Deus. Feche os seus olhos por um minuto e deixa fluir esse som. Deixa fluir até que Ele venha. Espere, espere. Espere até que Ele venha. Espere, não se desespere. Apenas espere. Aqueles homens poderiam ter ido embora, mas eles não foram embora. Não vai embora. Não vai embora, porque Ele vem. Aqueles homens criaram uma nova via de acesso. Uma nova via de acesso nessa noite. Crie uma nova via de acesso nessa noite. Deixa desatar a unção. Deixa desatar a unção sobre você. Deixa desatar. Deixa desatar. Deixa desatar a unção sobre você. Deixa desatar. Deixa desatar. Deixa desatar a unção sobre você. Jesus, 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 Jesus. Cante isso, Jesus. Jesus, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Jesus. Esse nome tem poder, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Jesus, esperamos até que Ele venha. Cordeiro de Deus, Cordeiro de
Abre a sua boca e comece a orar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore a Ele. Aproveite esse momento com Ele. Aproveite esse momento com Ele. É você e Ele. É você e Ele. Esperamos até que Ele venha. Sinta no seu quarto agora. Sinta-se no seu quarto agora. Feche os seus olhos. Sinta-se no seu quarto, você e Ele. Sinta Ele falando com você. Você fazendo perguntas para Deus. Deus, até quando? Perguntas do tipo: Deus, quando vem? Quando vem? Quando acontece na minha vida? E Ele vem dizendo para você: filho, filha, é o tempo da maturidade para você acessar determinadas coisas. Então amadureça as suas ideias hoje. Amadureça as suas ideias como mulher, como homem, como pastor, como amigo. Amadureça as suas ideias como profissional. Amadureça as suas ideias como cidadão. Amadureça as suas ideias como filho, como filha, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Amadureça as suas ideias. Amadureça como investidor, como administrador financeiro. Amadureça as suas ideias, porque quando você amadurecer as suas ideias, você vai acessar lugares que eu estou profetizando sobre a tua vida hoje. Chama carababa, chocarabá,